quem poderá te condenar? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero desde já dar as boas-vindas para você que tem participado conosco de forma ao vivo e você também que tem assistido posteriormente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te preencher, abrir os teus olhos espirituais para tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Lembrando também, quem está entrando, quem tem acompanhado aí os nossos materiais, nossos vídeos, a gente pede que você compartilhe, que você curta, fazendo com que mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem e assim possamos juntos divulgar esse evangelho tão precioso. Bom, uma das coisas que acontece na vida de todos nós, invariavelmente, independente das suas crenças, do seu credo, enfim, da sua história como um todo, da sua origem, a Bíblia fala que, infelizmente, devido à queda do homem, a queda adâmica, ou seja, o pecado original, todos nós nascemos, de certa forma, condenados. Então nós somos o quê? Marcados, condenados por esse pecado que entrou na humanidade e causou separação entre o homem e Deus. E ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, é comum muitas pessoas se sentirem condenadas. Muitas pessoas sentem que às vezes falta algo em relação a Deus, enfim, algo que impeça essa comunicação, ou pessoas que mesmo aceitando Jesus ou estando em Cristo, ainda não se sente totalmente perdoada, não se sente totalmente amadas, e de alguma forma, por algum motivo, elas sentem que são ainda condenadas por Deus. Mas essa é uma associação que ela acontece por alguns motivos. A gente já vai explicar para você aí alguns desses motivos, mas antes disso eu quero ler um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde nos diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqui Paulo ele afirma categoricamente que não existe condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o fato é que muitas pessoas, mesmo estando em Cristo, mesmo estando na igreja, muitas vezes elas se sentem condenadas por Deus. E muitas vezes essa condenação ela vem por causa de palavras que são proferidas na sua vida. Então, às vezes, um líder da igreja, seja um pastor, um padre, enfim, um líder de pequeno grupo, um líder de algum ministério, ou até mesmo um irmão da igreja, que chega e profere uma palavra dizendo que aquela pessoa está em pecado ou não está sendo abençoada por Deus porque ela, enfim, cometeu algo ou deixou de fazer algo para Deus, e daquela forma ela está sendo condenada por Cristo Jesus. Infelizmente, é uma doutrina e um ensino errado que nós observamos aí em várias denominações, várias igrejas, e muitas pessoas sofrem com isso, porque elas têm uma vida de oração, elas têm uma vida diante de Deus, mas recebem em algum momento uma palavra que acaba gerando essa ferida, acaba gerando essa dúvida no seu coração a respeito se de fato elas são salvas ou não, se estão agradando a Deus ou não, ou se de algum modo Deus não está pesando a mão sobre suas vidas, de certa forma condenando elas. O fato é que quando nós erramos, quando nós pecamos, sendo nós salvos, sendo novas criaturas em Cristo Jesus, é claro que o coração de Deus ele se entristece, Mas o fato é que o nosso pecado ele está muito mais ligado às consequências, na verdade ele está ligado às consequências do que é uma questão de salvação ou de condenação. O nosso Deus ele não é um Deus que está
esperando os seus filhos errarem para poder castigar, para poder condenar. Alguns acham até que são condenados ao inferno. Isso não existe, né? O que existe, obviamente, é uma consequência do meu pecado. E as consequências são: você se afasta de Deus, você se sente culpado, você abre brecha para o inimigo, né, para que ele coloque esses pensamentos na sua cabeça, né, de que Deus não te ama, de que essa tua atitude vai te levar a uma condenação, a perder a salvação. Ou seja, então existe aí um leque de situações, de consequências do pecado, sem contar aquelas consequências do pecado em si. Por exemplo, se a pessoa roubou, então existem as consequências penais, né, do que ela fez. Se de repente ela, teve, por exemplo, filho antes do casamento, vai ter as consequências do seu ato, né, de ter ali uma relação sem ter uma união matrimonial, sem ter uma preparação para isso, né, primeiro para ter um matrimônio, para depois constituir uma família. Então, existem também o peso, né? Existe a responsabilidade, a consequência dos seus pecados. E isso por si só já é uma situação difícil, constrangedora para todo mundo, mas nós não podemos associar isso ao fato de Deus estar nos condenando, nos castigando, nos amaldiçoando de alguma forma. Na maioria das vezes essa punição ela vem dos nossos próprios pensamentos, né? A gente mesmo acaba se punindo, a gente mesmo acaba se degladiando, né? Existe uma briga interior entre você e aquilo que você acha que é o Espírito de Deus, mas na verdade é uma luta interna. Claro que diante de um pecado, de um erro, nós precisamos sim nos arrepender, pedir perdão para Deus, retornar a um caminho de santidade, de andar com o Pai. Mas de um modo geral, pessoal, não é uma questão de você ser condenado. Cristo, ele fez um sacrifício, esse sacrifício ele foi único, ele foi totalmente cheio, né, da presença de Deus, ou seja, com todos os elementos que precisava para que os nossos pecados, tanto os pecados passados quanto os pecados do presente, os pecados futuros, eles fossem absorvidos por Cristo, né? Então, os nossos pecados, inclusive, aqueles que a gente ainda vai cometer, porque nós somos falhos, nós cometemos, Jesus já pagou o preço, né, de cada um deles. Então, não se sinta condenado. Sim, se sinta arrependido quando você errar, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A nossa natureza, infelizmente, ela é inclinada para o pecado, né? Nós temos aí uma tendência a nos afastar de Deus, sem contar no campo espiritual, né? Existe uma batalha sobre a minha vida e a sua vida. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é soberano, ele é pleno, né? Que Deus está muito mais disposto a nos perdoar, né? A recuperar as nossas vidas, a derramar de graça, de misericórdia sobre nós, do que de fato nos amaldiçoar ou nos condenar. Afinal de contas, se a intenção de Deus fosse nos amaldiçoar, nos destruir, nos castigar de alguma forma, então ele não precisaria nem ter passado por tudo o que passou, né? Ele não precisava ter sofrido enquanto homem, né? Ter sido maltratado na sua prisão, ter sido crucificado, rejeitado ali durante a sua morte. Então, nada disso teria necessário se simplesmente o caso fosse de destruir a humanidade. A gente sabe que Deus, né, num estalar de dedos, ele acabaria com tudo isso, estaria tudo encerrado e colocaria um ponto final. Mas essa não é a história, né? Não é o que está registrado aqui nesse livro, não é aquilo que eu e você vivemos, aquilo que eu e você acreditamos. Então, que nessa noite você tenha essa certeza e essa convicção, né, de que Deus, ele está com você, de que Deus, ele ama você. Deus não está nos condenando, pelo contrário, quem nos condena é o diabo, né? O diabo, ele é o acusador, ele é o apontador de dedo, né, para as nossas vidas. E se você errou, se você pecou, se você se desviou do caminho, arrependa-se. Nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso e ele está pronto, né, para nos receber,
para nos perdoar, para nos limpar, porque afinal de contas ele já pagou o preço. Jesus falou na cruz, está consumado, vocês não vivem mais debaixo da lei, do Antigo Testamento, vocês não vivem mais debaixo da lei do sumo sacerdote, agora vocês têm vida eterna em Cristo Jesus, vocês têm acesso direto ao Pai, não precisa mais sacrificar um cordeiro, não precisa mais pedir para que a figura do sacerdote intervenha sobre as nossas vidas, porque Jesus ele foi o nosso sumo sacerdote. Então tire todo o peso do seu coração. Se alguém jogou uma palavra sobre a sua vida, repreenda, está repreendido em nome de Jesus. Se você errou, conserte os teus caminhos. Quero agradecer aqui pela sua companhia, que Deus abençoe aí sua noite, o seu sono, que você venha ter sonhos celestiais, sonhos espirituais, para que amanhã você acorde renovado, renovada, realizando tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Um beijo no coração e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos.